Agora, isso que você falou, Calçado, da complexidade, né? Eu acho que fica evidente também na mudança de comando técnico, porque o Abel Braga também tentou trabalhar com o Gabigol fora da área, sim, jogando, só que ele pôs para trabalhar com um jogador de lado, marcando lateral. Ele não foi capaz de tirar o proveito desse potencial. O Jesus foi instantâneo. Ele só não marcou gols contra o Emelec na derrota no Equador e nos 2-0 sobre o Inter no Rio de Janeiro, na Libertadores, quando ele deu passe para um dos gols do Bruno Henrique. São 9 jogos seguidos marcando. Exato. Né? Ele tem 12 jogos com Jesus, 13 gols. Ele faz gol em tudo quanto é jogo. Então, vários desses gols de vitória, gols de 3 pontos, gol de classificação. Então, assim, é um desempenho incrível, né? E muitas assistências também, né? O bom número de assistências, como aquele jogo contra o próprio Internacional. Do segundo gol foi um passe dele. Quando ele saiu, o Bruno Henrique passou a jogar mais de centroavante e ele veio jogar mais atrás. Jogou como um 10, momento Firmino, né? Vindo trabalhar um pouco atrás e tentando servir e deu um passe que originou um dos gols. Agora, acho que essa análise do Calçado leva de novo para aquela discussão nossa de sempre. O papel dos técnicos e a capacidade dos técnicos. Isso, claro. Isso é obrigação de um técnico. É mais difícil? Se vira. Os caras que ganham salário de 3 dígitos para treinar times de jogadores de milhões de euros têm que ser capazes de fazer o time funcionar. Chega desse jogo intuitivo de vamos lá, nós somos muito bons pra caramba e tal, e aquelas palestras patéticas que só são exibidas quando o time vence nas redes sociais. Isso não basta mais. Isso não basta. Cada vez está mais claro que isso não basta. Não basta. E o nível desse campeonato está sendo puxado para cima por conta dos 2 estrangeiros, e aí você vê o Mano Menezes, não só pela rejeição dos palmeirenses, em grande parte a ele, pelo seu histórico corintiano, mas também pela maneira como ele se tornou conhecido nos últimos anos, né? No Cruzeiro, técnico muito defensivista, a preocupação é evidente dele de mudar. Ele sabe que tem que mudar. O Mano pode ser tudo menos burro. Burro ele não é, pelo contrário. Então ele já percebeu, aqui eu preciso fazer algo diferente do Felipão, para conquistar essa torcida, para mostrar que eu posso oferecer algo diferente. E o meu mercado de trabalho estará ameaçado se eu não tirar essa tatuagem da testa aqui de retranqueiro. Eu tenho que limar isso fora. Tenho que mostrar que eu posso fazer diferente. E vai trabalhar para isso e tem que ser. Isso é ótimo, porque só está acontecendo por 2 fatores. Pela chegada dos técnicos que se enfrentaram no sábado, os 2 gringos, e pela situação dele no Cruzeiro, essa transição para o Palmeiras, que provoca também uma cobrança maior. E essa cobrança é muito boa, porque, em geral, aquilo que o Jean falou no primeiro bloco, se venceu, está tudo bem. Que é um outro problema. E aí, momento observatório da imprensa, até para não acharem que porque te criticou aqui o Daniel Alves, a gente está aqui fazendo defesa corporativista, muito pelo contrário, a imprensa colabora muito com isso quando torna a discussão o debate raso, falando só do resultado. Quando a gente fala assim, o time é campeão, só pode ser elogiado. Não, você pode ter sido campeão, vencedor de um grande jogo e ter deixado de desejar, não ter jogado bem, praticar um futebol que não mereça tantos elogios. Não, foi campeão, nós temos que elogiar aqui e tal, porque é mais fácil. É mais fácil, às vezes, também o próprio jornalista, o analista, jogador, jornalista, não importa o quê, não consegue perceber os defeitos, só vê as virtudes, porque venceu o jogo. Então, a gente também tem que elevar o nível do debate. É obrigação nossa também. Não são só os técnicos, não. Os técnicos têm que ser cobrados e cabe a eles serem inquietos, como acho que o Mano está sendo agora inquieto, me parece, pelos primeiros jogos, entrevistas, os sinais que ele vai dando, e, repito, isso é muito bom, como a gente também tem que começar a olhar um pouco mais fundo. Não adianta chegar, venceu, bacana, legal, foi campeão. Pô, mas o time não joga nada, time retranqueiro, mas não, foi campeão, não se fala mais nada. Se for assim, vai ser sempre desse jeito. E aí você tem um jogador com o potencial do Gabriel, que não vai ser explorado porque os técnicos não conseguem. Que absurdo. Como, de fato, na Itália, eu acho que teve um outro problema. Eu lembro de uma entrevista, não foi nem uma entrevista, foi no meio de uma entrevista, um papo de um ex-técnico dele, De Boer, com o nosso companheiro aqui do site, o Tonhão, Antônio Strini, durante a Copa do Mundo. E ele disse para o Tonhão, olha, o Gabriel, quando chegou por que não funcionou na Inter? O que aconteceu? Ele falou, olha, não funcionou porque ele chegou lá achando que era o jogador mais importante do elenco. E, evidentemente, não era. Era um jovem brasileiro chegando aqui, custou um bom dinheiro. Que esse momento não atrapalhe novamente. E agora, ele fez agora no dia 30, 23 anos. Então tem isso também. Ele foi para lá bem moleque, certamente inexperiente. E agora parece estar começando. E no ano passado, o Cuca, que a gente criticou aqui no primeiro bloco, conseguiu fazer o rendimento dele crescer. Quando o Cuca chegou ao Santos, foi quando ele virou artilheiro do campeonato. Então, de certa maneira, o Cuca conseguiu extrair parte do potencial desse jogador. Méritos para o Cuca. E o Jesus foi instantâneo. Já conhecia, acho que já tinha uma ideia na cabeça. Queria. Né? Tirou da área como o Abel tirou, mas não para fazer aquele papel. Tirou para criar, o que o Calçado falou há pouco, esse ambiente favorável para ele. E aí a produção é absurda, a quantidade de gols que ele está fazendo, a maneira que ele tem jogado, a segurança. Quem é que chuta uma bola daquela
num jogo daquele, quem que arrisca com aquela quase certeza de que vai ser gol? Impressionante. Quando ele chuta, você imagina, o que é isso? Ele chuta e caminha para o lado já para sair para comemorar. Parece que já sabe que é Ele é gol. sacanagem. É uma confiança absurda, mas tudo ele isso faz parte desse processo aí. Ele é um finalizador como poucos a gente tem no futebol brasileiro, assim. Sem porque dúvida. ele é absurdo. Acho que O no gol Brasil que ele fez é no melhor. Botafogo, por exemplo, que ele pega uma bola de primeira que é rebatida, ele chuta dentro da área. Chuta alto. O gol que ele faz no Vasco, da cabeçada do Bruno Henrique, a bola sobra aqui meio sem ângulo, ele chuta a bola no alto do gol. E é uma qualidade rara no futebol brasileiro especificamente. Essa coisa de finalizar tão bem, finalizar bem de fora da área, finalizar bem de todas as maneiras no fim, é muito raro por aqui.